Oi, boa tarde, tudo bem? Estamos iniciando mais uma semana de atividades de ensino, pesquisa e extensão da UTFPR Campus Medianeira. Eu sou a Crisiele, chefe do Departamento de Educação, estou aqui com a pedagoga, com a nossa psicóloga e a nossa assistente social do NUAP. Hoje, nós vamos abordar o tema da instrução normativa de 13 de junho de 2022, que dispõe sobre os procedimentos para acompanhamentos de discentes com necessidades educacionais especiais. Hoje estaremos trazendo algumas abordagem e a orientação que essa legislação nos traz, né, trazendo alguma complementação tanto para os alunos quanto os professores sobre essa normativa. Nesse momento, a gente tem aqui conosco, igual comentei anteriormente, a pedagoga Marisete, a nossa psicóloga Mônica e a Andréia, que é assistente social, que trabalham junto comigo ali no núcleo, tá bom? Coloco à disposição, então, a palavra. Sejam bem-vindas, meninas, e que tenhamos uma boa apresentação com vocês. Boa tarde, Crisiele, boa tarde a todos e a todas. Obrigada pela oportunidade. Nessa tarde, então, nós estaremos com vocês nessa live, numa conversa, falando brevemente, inicialmente, eu vou falar brevemente um pouco sobre o nosso setor, e na sequência nós falaremos sobre como a Crisiele apresentou, sobre a instrução normativa 23/2022, que trata das necessidades educacionais específicas. Então, o NUAP, que é o Núcleo de Acompanhamento Psicopedagógico e de Assistência Estudantil, é um braço do DEPED, né, que é o Departamento de Educação aqui da UTFPR. Nós somos profissionais que trabalhamos junto aos estudantes com suas demandas, principalmente, mas não somente para as demandas estudantis, mas principalmente atendendo aos estudantes. Então, nós somos um braço do Departamento de Educação e atuamos com políticas afirmativas, com gestão de editais, de bolsas de fomento, para garantir a entrada, mas principalmente a permanência e a progressão dos estudantes aqui na academia, na instituição, na UTFPR. Quais são os profissionais hoje que fazem parte do NUAP? Então, nós temos assistente social, dentistas, médica, técnicos em enfermagem, pedagoga, psicóloga, que trabalham à frente das demandas aqui apresentadas no setor. Nós fazemos atendimento individual ou coletivo, por nossas equipes, por nossos profissionais, a partir de uma escuta qualificada das demandas que chegam até o setor e que nos são apresentadas. Fazemos também a gestão do auxílio estudantil. Nós já tivemos um processo de seleção em 2020/1, teremos agora no segundo semestre, né, 2025/2. Fazemos também a gestão do edital Soma, que é um edital que é um programa, na verdade, de suporte, orientação e mentoria acadêmica. Fazemos a gestão também do edital de auxílio à participação de discentes e eventos, que é um importante edital também que garante que os estudantes possam participar de eventos tanto aqui na região da UTFPR, mas em todo o Paraná e também no Brasil, e também em eventos internacionais. Fazemos atendimento e orientação também à comunidade interna e externa, e principalmente ao acompanhamento e desempenho acadêmico de nossos estudantes. Hoje, como nós já dissemos, falaremos especificamente da IN 23/2022, instrução normativa que dispõe sobre as necessidades educacionais específicas. Essa IN é um documento bastante recente.
não é uma realidade só nossa da UTF-PR, mas é uma realidade nacional, porque existem hoje poucos documentos formais que garantem a que os estudantes que não são assistidos pelo Núcleo de Acompanhamento e Acessibilidade, pelo NAI, que esses estudantes a IN vem para garantir que eles sejam assistidos em suas necessidades educacionais específicas, como nós iremos dispor com mais detalhamento na sequência. Então, sintam-se bem-vindos a essa live e nós passaremos agora com a André, que é assistente social, que vai fazer o início dessa nossa conversa sobre a IN. Boa tarde a todas as pessoas. Hoje nós vamos então tratar sobre a instrução normativa 23 de 2022, como a Marisete falou, é uma instrução recente, né? Então, ela atende aos estudantes que não são, não tem o laudo que os coloca de deficiência, que os coloquem em atendimento no NAI. Então, são estudantes que possuem algumas especificidades, né, que são acompanhadas, então, e são tratadas pela instrução normativa. Essa instrução, ela possui um marco legal, né, que ampara ela, que embasa, são algumas legislações que embasam essa instrução para que para que nós possamos utilizá-la, né. Entre elas tem a Lei 9394 de 1996, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Lei 8069 de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 14.254 de 2021, que dispõe sobre o acompanhamento integral para educandos com dislexia ou transtorno do déficit de atenção com hiperatividade ou outro transtorno de aprendizagem, e o Decreto Federal 7234 de julho de 2010, que dispõe sobre o Programa Nacional de Assistência Estudantil, o PNAES. Esse decreto, ele é citado porque essa normativa é de 2022, porém, nós também, para estar executando a instrução normativa, nós também estamos nos embasando pelas orientações da Lei 14.914 de 2024, que institui a Política Nacional de Assistência Estudantil, mesmo ela não estando citada na instrução, né? Então, na sequência, eu vou passar a palavra para a Mônica, para ela estar repassando mais informações sobre público-alvo e do que se trata, então, a instrução normativa. Obrigada, André. Boa tarde, eu sou Mônica, né? Sou psicóloga aqui do NUAP, e eu vou começar a tratar um pouco mais especificamente sobre essa IN, né? Essa instrução normativa. Ela é uma instrução, até quando for pegar para ler, que ela é curta, né? Ela não é uma instrução muito longa. Ela é de 2022, como as meninas colocaram, então é relativamente recente. Nós temos já alguns estudantes que eles são atendidos por essa instrução normativa, mas de fato ela ainda nós temos grupos, né, que a SAI formou, né, como os campi, para debater e estudar e ir reformulando e readequando essa instrução normativa, né, mas a gente vai apresentar aqui para vocês hoje o que ela está no momento, tá? Então, essa instrução normativa, ela tem como público-alvo estudantes com necessidades educacionais específicas que tenham alguma dificuldade educacional relacionada ou a alguma condição de saúde, ou uma disfunção, ou uma limitação, seja ela em caráter permanente ou temporário, tá? Então, essa limitação, ela vai se dar no contexto acadêmico, né? Então, pode ser alguma coisa que seja permanente ou temporário. E eles vão ser um público-alvo que ele não é o público-alvo, como a Marisete e a Andréia já falaram, da educação especial. Então, por exemplo, estudantes que tenham algum laudo de deficiência física, deficiência intelectual,
um diagnóstico de autismo, eles são público-alvo da educação especial, existe uma legislação que versa sobre eles na educação, eles são alvos da educação inclusiva, né? O público-alvo da IN é o público-alvo que também possui, um estudante que também possui alguma condição de saúde, alguma limitação, mas que ele não se enquadra no público-alvo da educação especial, tá? Então, foi justamente para isso que surgiu essa instituição normativa, porque nós começamos, a instituição, né, nós começamos a perceber que existia um público, né, existia um grupo de estudantes que eles precisavam também de atenção e acompanhamento, porém, eles não existia institucionalmente, digamos assim, algo que dissesse o que poderia ser feito. Então, é para isso que surgiu essa instrução normativa. Tá? Então, a ideia, o objetivo dessa instrução normativa nada mais é do que oportunizar uma equiparação de condições para esses discentes, né? Por quê? Porque nós entendemos que essas condições de saúde, essas disfunções, essas limitações, elas vão deixar esses estudantes com algumas limitações, com algumas dificuldades, digamos assim, no contexto acadêmico, que os outros discentes que não têm nenhuma condição de saúde, nenhum diagnóstico, enfim, eles não vão apresentar. Então, a ideia é basicamente oportunizar uma equiparação de condições no processo de ensino-aprendizagem desses discentes. Então, é um público-alvo bastante específico, né, que a gente vai tratar aqui um pouquinho mais para frente, mas é só para ficar bem claro que não é o público-alvo da educação especial. Para isso, a gente tem aqui na Universidade UNAI, né, que é o Núcleo de Acessibilidade e Inclusão, e a gente tem uma outra legislação que versa sobre eles. Então, o estudante que ele queira ser acompanhado por essa instrução normativa, ele deve protocolar um requerimento junto ao DERAC, tá? O DERAC, ele envia esse requerimento para nós ali do NUAP. Então, o que a gente faz? Quando a gente recebe esse requerimento, a gente chama o estudante e a gente vai conversar com esse estudante para entender qual é essa situação de saúde, essa limitação que ele tem, tá? E aí, o que acontece? O estudante, ele precisa comprovar com algum documento essa condição dele. Então, pode ser um atestado, pode ser um parecer, um laudo, um relatório, não precisa ser um documento médico, assinado por um médico, né? Pode ser por algum outro profissional especializado ou até mesmo outro órgão competente, tá? Mas ele vai precisar entregar essa documentação para nós. Se o estudante, por exemplo, ele está aguardando atendimento especializado, não tem problema, né? A IN prevê que a gente pode começar o acompanhamento desse estudante aqui dentro da instituição, até para ele não ser prejudicado, né, durante o semestre letivo dele, mas ele precisa em até 3 meses entregar o requerimento, após fazer o requerimento, ele precisa entregar essa documentação para nós, tá? Porque é indispensável que ele apresente esse documento. Esse documento, né, que o profissional especializado vai enviar, ele vai conter a descrição ou a identificação da condição apresentada pelo discente. Então, por exemplo, se ele faz algum tipo de tratamento médico, se ele possui algum diagnóstico, quais são as eventuais dificuldades ou limitações, né, ou possíveis efeitos colaterais de medicações, enfim, vai tudo ter contido ali. Em alguns documentos, os profissionais eles chegam a colocar as adaptações que eles entendem que seriam necessárias dentro do contexto educacional, né? Então, isso também, quando vem presente, a gente leva em consideração na conversa com o estudante. Se não, a gente faz uma conversa com o estudante para entender quais são as dificuldades que ele vem enfrentando, por que ele gostaria de ser atendido pela instrução normativa. Após a gente fazer essa conversa com o estudante, a gente sempre faz a conversa com a coordenação de curso. Então, o NUAP, ele chama a coordenação de curso para que a gente possa apresentar o caso. Então, a gente conversa com a coordenação sobre o estudante, a gente socializa, né, compartilha as informações que forem relevantes ali para serem compartilhadas, né, e a gente juntos elabora, pensando nas necessidades desse estudante, nas dificuldades enfrentadas por ele, um conjunto de adaptações razoáveis dentro do contexto acadêmico.
E aí ali a gente vai pensar também não só nas adaptações razoáveis, mas em possíveis estratégias para implementar e também para fazer o acompanhamento dessas estratégias, né? Dessas adaptações razoáveis, né? Como eu falei ali no início, ele pode ser de caráter permanente ou temporário. Se, por exemplo, for uma coisa permanente, foi uma questão permanente, desde o dia que o estudante solicita, faz o requerimento para ser acompanhado pela IEN, até o dia que ele se formar, ele vai ser acompanhado por essa instrução normativa, né? É o direito que assiste ao estudante. Então, a cada início de período letivo, a gente, ali do setor, faz um levantamento das disciplinas que esse estudante está matriculado e a gente entra em contato com os docentes daquele semestre, tá? Então, a gente entra em contato, a gente faz o contato com a coordenação de curso também, né? Mas sempre no início do semestre, a gente faz o contato com os docentes que vão ministrar aulas para esse discente. Essa parceria, né, essa comunicação entre nós do NUAP, o discente e os docentes, ela é fundamental para que a instrução normativa funcione, digamos assim, né? Para que esse aluno seja bem assistido, é preciso que tenha essa parceria, né? Então, o discente tem a parte dele, né, das questões das responsabilidades ou da contrapartida que ele precisa entregar, né, para ser bem assistido ali pela IEN. O NUAP também tem a parte que nos cabe, que nós fazemos, e o corpo docente também tem a parte ali em sala de aula, né, no decorrer da disciplina, para que a gente possa garantir que, de fato, esse estudante ele esteja sendo atendido conforme prevê, né, a instrução normativa. Quando a gente fala de adaptações razoáveis, né, então o estudante ele vem e ele traz as dificuldades, né? O que a gente faz a partir disso? Então, as adaptações razoáveis são pequenas modificações, são alguns ajustes que eles se fazem necessários, tá? Para que o estudante consiga exercer em igualdade de condições e oportunidades com os demais, né? Todos os direitos e liberdades fundamentais no âmbito educacional. Né? Então, são pequenos ajustes, digamos assim, que vão ser feitos, não necessariamente em todas as disciplinas, não necessariamente em todas as aulas, não necessariamente em todo o semestre, né? Então, nós temos estudantes, por exemplo, que eles são assistidos pela instrução normativa, mas eles precisam de uma adaptação, digamos assim, né? Num conjunto de um levantamento que nós fazemos, ele necessita de uma adaptação, ou ele necessita de uma ou outra adaptação em uma ou outra disciplina, né? Então, não é nada, assim, extraordinário, digamos, né? São alguns ajustes que precisam ser feitos, às vezes não precisam ser feitos, mas aí é por isso que é importante que tenha esse diálogo entre os professores e o estudante. A gente sempre estimula o discente a entrar em contato e conversar pessoalmente com o docente no início do semestre, se apresentar, explicar, né, enfim. Por quê? Porque a gente entende que estreitar esse laço, né, é sempre mais interessante, né? Então, esse é um caminho que é importante, né? Aí o docente, ele explica, mas nessa conversa, como que é a disciplina, e aí vão sendo ajustados algumas possíveis adaptações que podem vir a ser necessárias durante o semestre, né? É sempre importante ir avaliando se tem funcionado no processo de ensino-aprendizagem, se é pertinente, né? O docente, ele entende o que é pertinente ou não naquela disciplina, o que cabe ou não de adaptação e de estratégia, e é mais ou menos nesse sentido que a gente que a gente tenta caminhar. Então, para oficializar, digamos assim, né, essas estratégias, essa comissão de saúde, né, nós fazemos um processo no SEI. Esse processo ele é compartilhado com a coordenação de curso, né, daquele estudante, e dentro desse processo consta o requerimento, o documento, né, emitido pelo profissional especializado, em que vai ter a situação de saúde do estudante, e consta um outro documento que é o plano educacional individualizado. Cada discente atendido pela instrução normativa tem o seu plano educacional individualizado. Esse plano educacional, ele é construído em conjunto, né, com o NUAP, discente, coordenação de curso,
né? Ele é sempre reavaliado durante o semestre, ou no final, ou no início de cada semestre, para ver se ele ainda atende àquela realidade ou não, se precisa ser feita alguma modificação ou não. Então, nesse plano educacional vai constar as necessidades de adaptações razoáveis, as estratégias de implementação e o acompanhamento delas. Só que, assim, como eu falei, a instrução normativa, ela é curta, ela não, né, ela é bem resumida, digamos assim. Então, não tem especificado, até porque não é uma receita, né, não tem especificado quais são essas estratégias. Isso é uma construção que a gente faz, né, nós e os estudantes. Existe uma previsão, né, acho que até a Marisete depois pode me complementar, me corrigir, mas existe nesses grupos, né, que estão estudando a instrução normativa, a possibilidade de haver descrito, né, na instrução normativa algumas sugestões ou algumas ideias de adaptações, né, mas no momento não há. Então, é uma construção que o setor faz com os estudantes e é discutido com a coordenação de curso também. Ele é um documento, a gente sempre salienta, que ele embasa e orienta. Então, não é uma receita, como eu falei, né? Então, a gente vai fazer esse documento para esclarecer, né, a situação, apresentar o caso e levantar algumas possibilidades do que poderia ser feito ou do que é recomendável, às vezes, pelo profissional que atende ou atendeu aquele discente, né? Mas a gente entende que é preciso que seja sempre reavaliado. Então, durante o semestre, o professor, que é quem está ali no dia a dia com o estudante, ele vai reavaliando o que é pertinente ou não, o que cabe ou não, o discente traz a necessidade dele, se está conseguindo fazer, entender, participar, né? Então, o plano educacional individualizado, ele vai sim trazer algumas orientações, né? Mas ele não é uma receita, né? Só ressaltando aqui, a gente compartilha também, né, no início do semestre, com os docentes, né, esse plano educacional individualizado, e nesse plano contém informações pessoais ali dos estudantes, como a condição de saúde, possíveis sintomas, enfim. Então, a gente sempre pede, né, o cuidado ético com essas informações, né, para preservar, né, a integridade do sujeito, do indivíduo que a gente está tratando ali, né, do estudante. Então, se a gente fosse trazer, para não ficar tão abstrato, né, digamos assim, alguns exemplos do que seriam, de quem seria esse público-alvo que a instrução normativa ela vai atender. Então, a gente lembra que não é o público-alvo da educação inclusiva, né? Então, estudantes que têm alguma deficiência intelectual, física ou no laudo de autismo, eles vão ser da educação especial. Na instrução normativa, por exemplo, nós teríamos os transtornos de aprendizagem. Então, os transtornos de aprendizagem, que são diferentes, né, da dificuldade de aprendizagem. A dificuldade de aprendizagem é uma coisa que todos nós podemos vir a ter, né, em algum momento da nossa vida, e às vezes nós temos estudantes que têm dificuldade de aprendizagem em alguns conteúdos, em alguns contextos, né, mas o transtorno de aprendizagem, ele é realmente um transtorno, ele decorre do neurodesenvolvimento, né. Então, ele vai afetar a capacidade da pessoa aprender habilidades acadêmicas básicas, né, como leitura, escrita e matemática. Então, devido à dificuldade no processamento cerebral mesmo dessas informações. Então, por exemplo, a dislexia, a disgrafia, a desortografia, a descalculia, são alguns exemplos que a gente tem. Estudante que tenha um diagnóstico de dislexia, por exemplo, ele vai ter uma dificuldade maior na leitura, na decodificação, no reconhecimento de palavras, de letras, né? Ele vai fazer uma leitura mais quebrada, mais pausada, não é uma leitura fluente. Quando você faz uma leitura pausada, você tem uma dificuldade de compreensão muito maior, né? Porque você vai perdendo o caminho, o fluxo da informação. Então, por exemplo, para esses estudantes seria interessante, às vezes, fazer uma prova mais objetiva, né? Que avaliasse o mesmo conteúdo, mas que ele não fosse tão extenso para leitura, por exemplo, de enunciados ou de opções,
para que não tivesse muitas questões discursivas, porque ele vai demorar um tempo maior para fazer essa prova. E essa demora mais para fazer a prova pode fazer com que ele não consiga desenvolver tudo o que ele sabe, porque ele vai, digamos, perder, entre aspas, mais tempo para fazer a decodificação das palavras, para corrigir eventuais trocas, né? Mesma coisa, diagnóstico, a dislexia seria mais comum, digamos assim, que a gente poderia, né, ter de transtorno de aprendizagem. Aí, por exemplo, teria a disgrafia ou desortografia, que entra nesse mesmo rol, né? Então, o que acontece? A ideia é equiparar oportunidades, né? Então, para um estudante que tem um diagnóstico de dislexia, e um estudante que não tem, fazer a mesma prova não é uma equiparação de oportunidades. Por quê? Porque o estudante que tem a dislexia, ele vai gastar um tempo maior, ele vai ter que focar a energia dele numa coisa que seria a leitura de um enunciado, por exemplo, né? Que é um estudante que não tem a dislexia, ele não precisaria fazer. Ele faz a leitura automática do enunciado e ele já vai pensar na resposta, digamos assim, né? Um estudante com dislexia, ele vai perder um tempo bem maior somente para ler o enunciado. Então, o tempo que ele usaria para desenvolver, né, o conteúdo ali, de fato, ele vai ficar mais reduzido. Então, se a gente puder adequar algumas coisas nesse sentido, por exemplo, às vezes, durante a aula, um material de apoio mais visual, né? Isso também pode, ou alguma outra forma, que não sejam textos e textos para ele ler, ou fazer resumos e resumos, coisas assim que para ele não necessariamente vai dizer o quanto ele aprendeu daquela disciplina, né? Às vezes, por exemplo, uma coisa que acontece muito na dislexia são as trocas, né, de letras. Troca o P pelo B, o D pelo T. Então, são coisas que, às vezes, na hora de fazer a correção da questão discursiva, por exemplo, o texto que esse estudante fez, considerar na correção que ele possui um diagnóstico de dislexia, né, e fazer uma análise mais geral do que ele aprendeu, do que ele escreveu, né, entender que às vezes isso vai influenciar na coerência das ideias, no encadeamento das ideias. Então, se houver alguma outra forma de fazer a avaliação daquele conteúdo, a gente pode pensar, ou uma outra atividade que possa complementar o aprendizado dele, ou a verificação desse aprendizado, né? Então, seriam mais nesse sentido, né? A gente tem também, por exemplo, transtornos mentais, né? A gente colocou alguns exemplos mais comuns, digamos assim, da gente encontrar dentro do ambiente acadêmico, né? Então, por exemplo, o TDAH, que é o déficit de atenção com hiperatividade, transtornos de ansiedade, depressão, bipolaridade, até transtornos relacionados a trauma, né? Transtorno de estresse pós-traumático, por exemplo, né? Então, às vezes, o estudante ele tem um diagnóstico de um transtorno mental e ele faz acompanhamento, né? Ele faz tratamento, ele faz acompanhamento. Mas ele pode ter alguns momentos em que ele entra em crise, por exemplo, ou ele faz uso de medicação controlada e essa medicação vai acabar a longo prazo, né? Fazendo uso dessa medicação, pode acabar gerando alguns efeitos colaterais, né? Então, por exemplo, nós temos medicações que elas vão reduzir o nível de ansiedade, por exemplo, de forma geral, mas vão deixar o estudante um pouco mais sonolento, vão diminuir o nível, o foco atencional desse estudante, a longo prazo às vezes, acabam afetando a memória, né? A capacidade cognitiva em geral desse estudante acaba sendo afetada, né? A própria velocidade de processamento. Então, ele toma medicação, mas ele precisa de um tempo maior para absorver as informações, para responder, né? Então, às vezes, a gente precisa considerar, que nem foi colocado ali anteriormente, fornecer um tempo maior para ele fazer a avaliação, né? Às vezes, alunos que têm o TDAH, eles têm uma dificuldade de concentração naturalmente maior. Então, se a gente puder promover que eles se sentem, por exemplo, quando a turma é muito cheia, mas que ele se sente mais próximo ao professor, para que o professor possa ter esse contato maior com esse estudante, né? Ou possa, eventualmente, sinalizar para ele retomar a atenção ali, deixar ele mais blindado, entre aspas, dos eventos distratores que a gente tem muito em sala de aula. Então, são coisas que
podem vir a ajudar, né? Às vezes, em momentos que os estudantes, eles não estão bem, né? Por exemplo, nós temos estudantes que têm transtornos de ansiedade, têm fobias, né? Fobia social, inclusive. Então, por exemplo, naquele momento de crise, permitir ao estudante fazer a avaliação em separado. Às vezes, no mesmo dia, a mesma prova, o mesmo conteúdo, mas no ambiente em separado, né? Por quê? Porque a gente trabalha com aquela ideia de fazer a equiparação de oportunidades, né? Então, em relação a quem? Em relação aos demais da turma, né? Que são estudantes que eles não têm nenhum transtorno mental, eles não têm nenhum transtorno de aprendizagem, eles não têm nenhuma condição de saúde, temporária ou permanente, que vai afetar algumas habilidades cognitivas que eles possuem, né? Então, a ideia geral da instrução normativa é essa, né? A gente sempre salienta também que não é porque você tem, né, um transtorno mental, por exemplo, que você precisa da instrução normativa. Às vezes você não precisa, né? Então, a gente tem, às vezes, um transtorno mental, faz o uso de uma medicação, inclusive, está em tratamento, mas a gente não sente necessidade. Por isso que a gente colocou ali no início, que o público-alvo da instrução normativa é um público bem específico, é o público-alvo que tem essa condição de saúde, mas que necessita desse acompanhamento todo. Nós temos estudantes que não necessitam de todo esse acompanhamento, eles não vão fazer, não vão requerer esse tipo de acompanhamento. Então, não é porque você tem um transtorno mental, um transtorno de aprendizagem, uma condição de saúde, que você precisa ser atendido por essa instrução normativa, né? Não é uma coisa necessária. Então, o estudante, ele precisa querer, primeiramente, ele precisa conhecer a instrução normativa, né? Mas ele precisa querer ser atendido, ele precisa ter a contrapartida dele para que o acompanhamento dê certo, né? E ele pode também, ao longo do período, do semestre, ou da formação acadêmica dele, não sentir necessidade, né? Então, ele pode usar durante um tempo e depois ele se sentir melhor e não usar mais, ou ter um semestre mais tranquilo, que ele até é assistido pela instrução normativa, mas efetivamente, né, na prática ali, ele não vai fazer uso de nenhuma adaptação razoável. Pode ter um ou outro semestre, uma ou outra disciplina que ele vai precisar mais, né? Então, isso é uma coisa que a gente vai construindo junto ao corpo docente no decorrer do semestre, né? O NUAP, ele está sempre à disposição para conversar com os professores, né? Para conversar com o estudante, para a gente tentar entender o que está acontecendo. A gente sempre orienta, né, que venha conversar conosco no decorrer mesmo do semestre, quando as situações acontecem, para que a gente possa ter como intervir, ter como modificar, ter como orientar. Então, isso tanto para os discentes quanto para os docentes, né, que vão estar ministrando disciplina para eles, né, sempre fazer esse contato com o NUAP é importante, né, porque a gente não está em sala de aula, então a gente não tem como saber se o estudante, ele é orientado a frequentar as aulas para ser atendido pela instrução normativa, ele é orientado a manter o diálogo com o professor sobre como ele está, se ele está entendendo a matéria ou não, se ele vai precisar faltar, por quê, o que aconteceu. Mas às vezes isso não acontece. Mas assim, a gente não tem como saber no dia a dia, né, se isso está acontecendo ou não. Então, às vezes, trazer essa informação para nós também é muito importante, né? Mas, de forma geral, a instrução normativa, para a gente começar a conversar ou começar a ter contato com ela, né, ela seria isso, né? Seria, então, uma equiparação de oportunidades de aprendizagem, né? Para estudantes que eles não são público-alvo da educação especial, mas que eles chegam para nós, né? E a tendência é que continue chegando, né? Então, a gente precisa entender que esse público, ele existe dentro da universidade, a gente precisa aceitar que esse público existe dentro da universidade e começar a trabalhar com eles, né? Justamente visando a permanência desses estudantes e o atendimento desses direitos que eles têm à educação, né? Então, quando a gente trabalha com a instrução normativa, nada mais é do que isso, né? Se porventura, no final do semestre, né, o estudante, ele não frequentou as disciplinas, ele não vai ser aprovado,
né? Ele vai reprovar por falta, né? Se o estudante, ele fez todas a rotina adaptada, ele fez as avaliações e tudo mais, mas ele não conseguiu fazer a aquisição daquele conteúdo, ele não vai ser aprovado. Então, é a mesma coisa dos demais estudantes, né? Do restante da turma, digamos assim. Mas ele tem essa instrução normativa que ampara ele, porque ele tem algumas particularidades que elas precisam ser levadas em consideração, que a gente vai precisar entender e respeitar, digamos assim, né? É óbvio que a gente não vai conseguir atender tudo, né? A gente não vai conseguir mudar o mundo, digamos assim, mas dentro do que a gente puder fazer ali na realidade daquele estudante, é importante que a gente tenha consciência e que a gente faça. Para nós também é uma coisa nova, né? Começou em 2022, a gente tem estudantes que eles já são atendidos pela instrução normativa. Acredito que não em todos os cursos, né? Mas em alguns cursos que eles já são atendidos pela instrução normativa, e é uma instrução que ela está em construção. Então, a partir das experiências que os outros campi, né, todos os campi vão tendo com essa instrução normativa, ela vai se adequando, se reconstruindo, vai sendo discutido, mas é importante, assim, a gente ter esse primeiro contato e a gente entender que ele pode chegar, né? A gente também sempre fica à disposição para conversar e para construir. Às vezes o docente, ele pode vir, às vezes não, né? Ele deve vir ali no setor conversar conosco sobre aquele estudante, sobre o que está acontecendo, o que poderia ou não ser feito, né? Se eventualmente for necessário fazer alguma coisa, porque às vezes nem é. Então, aí, acho que conforme também a gente for tendo mais experiência e mais estudantes, atendidos por essa instrução normativa, ela vai se tornando mais concreta, mais palpável, e a gente vai vendo que ela não é tão impossível, nem tão complexa assim como a gente estava imaginando, né? Aí eu acho que da minha parte seria isso, assim, né? Não sei se as meninas querem complementar alguma informação. Mônica, eu gostaria de complementar a questão do documento em si, da instrução normativa. Conforme você mencionou, nós temos alguns grupos de trabalho hoje nos 13 campos, compostos, né, por profissionais dos NUAPs, dos 13 campos, que nós temos 5 grupos de trabalho, que também são chamados de grupos de referência, nos quais os profissionais e as profissionais dos NUAPs estão buscando, a partir, obviamente, da legislação da inclusão, da legislação que a Andréia apresentou no início dessa live, dos documentos oficiais, e também a partir da literatura, buscando, digamos assim, melhorar a juízo de valor, mas formatar, né, a instrução normativa de modo que ela venha ao encontro das necessidades dos estudantes que por aqui circulam, né, na UTF-PR. Então, esses profissionais e essas profissionais nesses grupos de trabalho estão buscando, seja na literatura, nos documentos que já existem de outras universidades. Nós estamos buscando, eu digo nós, porque eu também faço parte de um desses grupos de trabalho, buscando aprimorar essa instrução normativa, justamente para tudo isso que a Mônica já muito bem colocou, que é vir ao encontro das necessidades que nós temos hoje, porque nós não podemos perder de vista, e todos nós sentimos isso na prática, que a inclusão está aqui, ela está dentro da universidade. Então, os estudantes, seja por condições de saúde, sejam por condições das neurodivergências, enfim, eles estão chegando até nós. Eles estão aqui dentro da universidade e cabe a nós, profissionais da educação, buscar atendê-los nas suas diversas necessidades. Então, nós estamos nesses grupos de referência ou grupos de trabalho, estudando. Muitos desses profissionais estão indo em loco em universidades, buscando o que já está acontecendo. Enfim, a ideia é que essa instrução normativa nos próximos meses, nos próximos anos, ela seja reformulada, ela seja
amplificada e talvez até a gente consiga elencar dentro do corpo, dentro do texto dela, algumas possíveis adaptações razoáveis, porque é sempre essa a grande, não é essa, mas é uma das dificuldades que muitos de nós encontramos, profissionais da educação. Quais seriam as adaptações razoáveis para uma determinada condição de saúde ou para uma determinada, para um determinado transtorno de aprendizagem ou transtorno mental? Quais seriam as possíveis adaptações razoáveis para esse sujeito? É evidente, conforme a Mônica muito bem colocou, que cada sujeito vai ter uma necessidade ou algumas necessidades específicas, mas talvez se a gente tiver um corpo, né, de possibilidades ou alguns elementos de possibilidade, talvez isso facilite o trabalho de todos nós. Então, dito isso, a ideia é que a gente pense que esse público está aqui, né, está dentro da universidade, e a nossa função enquanto profissionais é buscar auxiliá-los, é buscar assisti-los em suas necessidades, e esse é o nosso trabalho, né, esse é o nosso chão aqui, daquilo que a gente desenvolve todos os dias. Então nós nos colocamos à disposição para eventuais dúvidas, questionamentos. Sabemos que tem profissionais que estão aqui da UTF que estão participando dessa live, então mesmo que não participem agora na live, o nosso setor se coloca à disposição para sempre estar dialogando. Muito obrigada. Eu queria agradecer, né, a participação. A gente está com o pessoal bem legal ali assistindo a nós, né? E daí, aproveitando, eu queria, meninas, assim, que vocês só dessem uma nova repassada, uma aprofundada nessa parte do procedimento, porque vocês colocaram ali que o aluno ele vai até o DERAC, né? Faz esse protocolo, apresenta o laudo. Então, assim, dá um pouquinho mais, aprofunda um pouquinho mais sobre esse processo de acompanhamento e de requerimento. Eu posso falar. Então, como que o estudante chega até nós, né? Então, muitos conhecem lendo, né, a instrução normativa, que é pública, outros porque algum colega que já é assistido dialoga com esse estudante, né? Outros porque os professores, ou a professora percebe que é um estudante público-alvo da IN, né, da instrução normativa, e aí normalmente ele chega até nós e a gente faz esse primeiro diálogo. E aí nós orientamos quais são os trâmites, quais são os passos. Então, o primeiro passo é ele entrar no portal do estudante e preencher o requerimento e enviar até a secretaria acadêmica. É o mesmo requerimento que ele solicita prova de segunda chamada, que solicita trancamento de disciplina, é o mesmo requerimento. E aí lá no final ele vai escrever literalmente que ele quer ser assistido pela IN 23/2022, que é a instrução normativa vigente, que nós estamos nos referindo. E aí, para que ele seja assistido por essa instrução, obviamente que ele tem que ter um documento, conforme nós já conversamos aqui, de algum profissional da área da saúde, né, normalmente um médico, ou uma equipe multidisciplinar, que lauda ou a condição de saúde, ou o transtorno de aprendizagem, ou transtorno, enfim, que ele tenha para que ele possa solicitar. Caso ele já esteja em diagnóstico, mas que ainda não foi
que ele esteja sendo acompanhado, mas que não tem um diagnóstico fechado, mas ele já está sendo acompanhado por um profissional e ele já tem um possível diagnóstico e há uma necessidade urgente de uma adaptação, seja pela condição de saúde, enfim, seja pela condição que ele se apresenta no momento, ele pode também requerer e ele tem até 3 meses após esse requerimento para apresentar um laudo. Então, se for uma situação emergente, e aí a gente pode, é lógico, a equipe vai avaliar, vai fazer uma escuta qualificada, vai analisar a situação com muito cuidado, e aí após a apresentação do requerimento, ele também tem 3 meses para apresentar esse laudo oficial, digamos assim, pelo profissional que vai laudar. Então, após isso, que a gente tem o requerimento e tem o laudo, ou um possível laudo, ou um documento do profissional, da profissional dizendo que está sendo, que esse caso está sendo investigado, qual é o procedimento? A gente faz essa escuta qualificada por pelo menos 2 profissionais aqui do NUAP, a gente faz esse atendimento com o discente, faz essa escuta qualificada, e aí a partir disso a gente começa o diálogo com o coordenador ou a coordenadora do curso. Normalmente a gente chama ou faz presencial, ou por videochamada, faz esse diálogo e vai direcionando quais são as possíveis adaptações razoáveis para esse estudante. E a partir disso a gente cria um processo no SEI e vai alimentando esse processo com os documentos oficiais do estudante, com o laudo, quando se já tem em mãos, e com o plano educacional individualizado, com o PEI. E tudo isso é tramitado no SEI e também no início de cada semestre, vamos pensar num estudante que já é assistido pela instrução normativa, né? Então, no início de cada semestre, a gente faz um atendimento com o estudante, com o discente, a discente, com o coordenador e verifica as possíveis adaptações que sejam necessárias desse plano educacional individualizado e nós enviamos para os professores e as professoras do estudante daquele semestre. Então, por exemplo, agora nós estamos no início de semestre, né? Nós chamamos as e os estudantes que são assistidos pela instrução normativa, dialogamos sobre as possíveis adaptações, modificações e, tendo necessidade, nós modificamos o PEI, comunicamos, dialogamos com o coordenador e enviamos para os professores do semestre vigente. Mais ou menos esse é o trâmite, Crisiele. Não sei se ficou alguma lacuna, você pode perguntar, as minhas colegas complementam. Sim, não, a ideia é a gente estar justamente aprofundando, né? Porque eu vejo que é um ponto que o pessoal tem bastante dúvida, né? Esse processo de funcionamento, esse processo de acompanhamento, né? Então é importante agora, justamente, esse é o momento que a gente tem para estar trazendo essas informações. Daí vocês também comentaram, né? Então ele vai feito esse diálogo e depois ao longo do semestre, como que funciona? Ele tem mais alguns contatos? Como que existe? Ou fica só entre o coordenador e esse aluno? Ou ele é chamado para estar conversando com vocês durante o semestre? Quer que eu fale? Fala, pode falar, Mônica. Não, então, durante o semestre, né, a gente faz o acompanhamento desse estudante, né? A gente orienta que esse estudante, ele, que nem foi falado, ele sempre esteja em contato, né, tanto com o docente, né, quanto com a coordenação, quanto conosco, né? Na prática, a gente acaba precisando chamar esse estudante a comparecer ao setor. Então, a gente chama o estudante durante o semestre, né, para acompanhar e a gente faz alguns atendimentos, né? Para perguntar como que ele está, se ele tem conseguido alcançar, se ele está com alguma dificuldade, né? Como eu falei, a gente sempre
acha importante que ele venha no momento em que as coisas vão acontecendo, né, para que a gente tenha tempo hábil para fazer alguma possível intervenção ou poder fazer algum diálogo, seja com a coordenação, seja com o próprio docente, e para que o corpo docente também tenha tempo hábil para fazer alguma modificação eventualmente que seja necessária, né, porque às vezes a gente se chegar muito no final, por exemplo, não há tempo hábil para se fazer muita coisa, nem para nós, nem para o corpo docente, por exemplo. Então, a gente sempre estimula que durante o semestre, conforme as coisas forem acontecendo, o estudante, ele compareça ali. Como eu falei, na prática, a gente acaba convocando, digamos assim, né, convidando esse estudante para ir ao setor para fazer um atendimento de acompanhamento mesmo da IN, porque a IN, ela prevê que esse estudante ele precisa estar acompanhado e assistido pelo NUAP e pelos docentes no decorrer do semestre, né? A gente também sempre estimula, né? A gente sempre estimula o discente a conversar com o docente no decorrer do semestre. Então, ele tem as aulas, né, durante a semana, mas para que ele encontre um momento em que ele consiga um espaço ali para conversar, para demonstrar se ele está com alguma dificuldade, se está caminhando bem ou não. Como a gente falou, às vezes ele não vai precisar de apoio nem assistência naquele momento específico do semestre ou naquela disciplina específica. Que a gente tem casos assim, né, que o discente ele acaba conseguindo, apesar, né, do diagnóstico, da comissão de saúde, enfim, mas ele acaba conseguindo levar algumas disciplinas, né, assim como os demais estudantes, e aí ele segue o fluxo normal, né, não há necessidade de fazer nenhuma adaptação, não há necessidade de fornecer nenhum tipo de apoio diferenciado, digamos assim, porque ali ele consegue, assim, em igualdade de condições com os demais, desenvolver o tanto que é necessário ali que ele desenvolva. Então, se no decorrer do semestre o estudante não solicita, e em contato conosco ele diz para nós que está caminhando bem, que ele entende que ele está caminhando e que as coisas estão acontecendo, flui normal, né? É mais assim a questão da gente ter o contato com ele para a gente saber, né? Para o setor saber como que as coisas estão acontecendo, para a gente poder fazer alguma intervenção que eventualmente seja necessária. Se não for necessário, aí segue normalmente. Sendo necessário, a gente chama a coordenação de curso, né? Eventualmente a gente se reúne com o docente específico para a gente conversar e alinhar o que está acontecendo. E a mesma coisa, ela vale para o corpo docente também, né? Os docentes, eles podem vir conversar conosco no decorrer do semestre, né? Tirar dúvidas, tentar entender, né? Às vezes, conversei com o discente, eu vou ter ele na minha disciplina, como que eu faço para implementar essa estratégia, porque eu estou percebendo que ele vai precisar, ou alguma coisa assim, né? Então, a gente pode ir trabalhando junto também com o próprio docente, né, para fazer essa intervenção, né, para como que a gente vai colocar essa estratégia, essa adaptação razoável, como que a gente vai implementar ela, né, ou como que a gente vai, ou assim, é viável fazer isso nessa disciplina, é inviável? A gente precisa sempre fazer esse diálogo, né, porque de fato a instrução normativa e as adaptações razoáveis, elas são para permitir que o estudante se desenvolva dentro daquela disciplina. Então, de disciplina para disciplina, de conteúdo para conteúdo, as coisas vão acabar mudando, né? Então, a gente tem disciplinas que elas são muito diferentes entre si, que elas avaliam habilidades diferentes, então a gente vai precisar fazer algumas adaptações, né? Então, para algumas disciplinas, por exemplo, é viável fazer uma determinada tipo de avaliação. Por exemplo, às vezes na outra disciplina não é viável fazer daquele jeito, porque não vai de fato avaliar o que o professor gostaria de avaliar. Então, isso a gente não estando ali em sala de aula, não conhecendo a disciplina, a gente não tem como avaliar. Mas a gente conversando com o aluno, conversando com o professor, a gente consegue ir alinhando para ver o que é possível de ser feito, né? Não é como sempre falo, né? O plano educacional não é uma coisa que o NUAP quer que os professores façam, né? Não é nesse sentido que a coisa caminha. É um documento que ele é feito em conjunto com o discente e com a coordenação de curso e que é repassado para os docentes, mas não é uma receita, né? É um documento que é repassado porque é um direito do estudante, mas que ele é muito fluido, né? Ele vai sendo avaliado e reavaliado conforme a necessidade. E que a gente falou, não sendo necessário, naquele momento não precisa ser utilizado,
Não é porque o estudante ele tem um plano educacional que o professor ele vai ter que fazer 1 milhão de modificações na disciplina dele para aquele estudante. Não. E normalmente não é o que acontece, né? Normalmente, do fato do estudante saber, às vezes o estudante ele quer que o professor tenha consciência da condição de saúde dele. Para que ele possa ter uma abertura para conversar com esse professor, para que eventualmente, quando ele esteja num momento de crise, ou que ele precise faltar, ou que aconteça alguma coisa, o professor ele saiba, né? Então a gente tem muito essa questão também da importância do estudante ele se sentir respaldado, né? Dele entender que a instituição entende e assiste aquilo que ele eventualmente pode precisar. Mas se ele não precisar, ele não precisou e também está tudo tranquilo. Uhum. Porque essa é justamente essa ideia, né, da gente trazer como é que está funcionando e como é esse amparo, né, porque como a gente sabe que ainda nós estamos com situações pontuais, e que acabam se destacando em alguns cursos, em outros não. Então, assim, e cada aluno que vem, né, para ser amparado por essa instrução, a gente tem que sempre ter claro, né, são alunos com tratamento individualizado, que realmente há necessidade desse acompanhamento ali, ou algum acompanhamento enquanto ele está ali, e que a gente está sempre buscando a melhor forma de estar acolhendo esse aluno, né? Porque a gente sabe que hoje, cada vez mais, conforme nossa sociedade está se adaptando e construindo novos conhecimentos e buscando novas informações, a gente vai cada vez mais tendo, né, o conhecimento dessas dificuldades, né, que antigamente nós não conhecíamos como dificuldades e que hoje a gente percebe que, né, que na realidade são questões até neurológicas ou que nós não tínhamos esse conhecimento. E a gente sabe que a partir de agora, com as nossas mudanças na sociedade, as novas tecnologias, os avanços científicos, cada vez mais nós vamos conhecendo o ser humano e conhecendo essas peculiaridades dele, né? E a nossa sociedade, a nossa escola, a nossa universidade, a parte educacional tem que buscar esses conhecimentos para estar melhorando, né, cada vez mais o nosso processo educacional e o acolhimento a esse nosso aluno. Eu acredito, eu estou acompanhando o chat aqui, os professores, os alunos que estão nos acompanhando aparentemente não apresentaram dúvidas, então isso quer dizer que a apresentação de vocês foi muito boa, né? Gostaria de agradecer, então, a participação de vocês, essa disponibilidade de estar nos auxiliando aqui, né, para estar trazendo essas informações que são muito importantes para os nossos acadêmicos e também para os nossos professores, porque é uma mão dupla, né, que a gente tem que trabalhar em conjunto para que esse processo de aprendizagem, de ensino aconteça, né? Então, muito obrigada pela participação de vocês e deixo, se que alguém quiser fazer alguma última colocação, estejam à vontade. Tranquilo? Então, gente, muito obrigada. Encerramos por aqui essa apresentação. Lembrando que ela vai ser, depois a gente vai deixar ela disponibilizada para consulta, né, para quem quiser assistir num outro momento, que não pôde nos acompanhar agora presencialmente, mas nós deixaremos ela depois disponível para que o pessoal possa estar acessando e depois até mesmo, caso seja necessário, estar procurando vocês para tirar alguma dúvida. Muito obrigada e um bom final de tarde para vocês. Até mais.